Augusto, como é que eu melhoro a organização e a estrutura do meu projeto de pesquisa de mestrado ou doutorado? Um monte de gente me faz essa pergunta. Então, para melhorar a organização e a estrutura do seu projeto de pesquisa, você não pode escrever o seu texto como um aglomerado de frases soltas ou aleatórias. O segredo é duas coisas: progressão e coerência. Progressão no sentido do texto ter um início, um desenvolvimento e um fechamento. O seu projeto de pesquisa tem que começar pelo começo. Você não pode começar pelo meio, né? Então, na introdução, você tem que fazer realmente uma introdução. Você não pode começar falando de coisas que deveriam estar no meio do seu texto. Porque isso é a mesma coisa que chegar atrasado num cinema, sabe? Quando você começa a assistir o filme pela metade e aí você não entende muito bem as coisas. Então, assim como o seu texto, ele não pode acabar do nada, ele tem que ter um final. Você precisa amarrar, entre aspas, né, a ideia final no final do texto. Porque senão é a mesma coisa que você assistir um filme só pela metade sem ver o final. Enfim, basicamente o seu projeto de pesquisa ele tem que ter começo, meio e fim. Outra coisa que eu falei é a coerência. Você não pode colocar a introdução do texto com o desenvolvimento de outro texto completamente diferente. Não faz sentido isso. Eu, particularmente, eu já vi projeto de pesquisa que na introdução fala os objetivos, o tema, outras coisas. Aí você vai ler o resto do projeto de pesquisa, aí aparece outros objetivos, outros temas, outras coisas completamente diferentes. Sabe? Parece a cabeça de um bebezinho num corpo de adulto, fica bizarro. Então a sua introdução tem que parecer que é do texto em que ela está escrita. Qualquer parte do texto tem que parecer parte daquele texto. Inclusive, eu lembrei quando eu era pré-adolescente na escola, um amigo meu pegou a foto de outro colega, recortou a cabeça dele e depois colocou num corpo de mulher, sabe? Sabe aquelas fotos de modelo de revista? Então ele fez tipo uma montagem, ficou um negócio meio estranho. Mas por que eu tô falando isso? Por causa da coerência, né? O seu texto não pode ter a cabeça de adolescente menino num corpo de mulher. É incoerente. Por exemplo, cuidado para não se contradizer durante a escrita do seu projeto de pesquisa. Então vai lá, não menciona um objetivo, aí depois no meio do projeto de pesquisa você fala de outro objetivo completamente diferente. Tem que manter a coerência. Você tem que se lembrar que o texto do seu projeto de pesquisa tem que apresentar a unidade. E o que é necessário para isso acontecer? Basicamente, você não pode deixar de lado a centralidade do seu tema principal. Tudo que você desenvolver, você tem que ancorar no seu texto a partir do assunto e da ideia principal do seu projeto de pesquisa. É desse modo que você vai desenvolver cada parte do seu projeto de pesquisa. Busca criar coerência entre todos os tópicos, capítulos, entre todas as partes. Tudo isso que você está desenvolvendo tem que estar ligado, tem que estar bem amarrado ao tema principal. Para você fazer isso, você tem que evitar sair do assunto principal, né, do seu projeto de pesquisa. Para melhorar a estrutura do seu projeto de pesquisa, você precisa organizar as partes do seu texto e criar uma sequência lógica, sabe? Uma organização que favoreça o entendimento do leitor, que facilite a leitura. Você também tem que evitar alguns erros. Eu vou pegar aqui alguns exemplos de redações que eu já corrigi na universidade que eu trabalho, né? Enfim, lecionando no ensino superior. Eu já vi redação escrita com parágrafos gigantescos. Não faz isso, fica estranho. O ideal é separar cada ideia principal em parágrafos diferentes. Eu também já vi textos em que cada parágrafo era feito só de uma frase. Já viu redação com um parágrafo grande, com uma frase só cheia de vírgulas? Fica muito carregado. Então corta, separa em parte, usa mais pontos finais. Ao invés de fazer uma frase gigantesca, cheia de vírgula, separe as ideias em frases diferentes e essas frases vão constituir o parágrafo. Aí você agrupa essas frases conectando numa ideia principal e forma um parágrafo. Claro que esses exemplos que eu dei são extremos, eu só mencionei eles, dei uma forçada, é claro, aqui para explicar as minhas ideias. Mas, enfim, você tem que entender que o significado de cada frase no seu projeto de pesquisa nunca é autônomo. É por causa disso que cada frase tem que estar relacionada e conectada com a estrutura principal do texto que você está desenvolvendo. Então,
Então vai lá, busca agrupar as frases que mantêm relações de ideias no mesmo parágrafo. Aí cada conjunto de frases com ideias relacionadas vão formar um parágrafo. Só que aí a sequência dos parágrafos também tem que seguir um fluxo de ideias. E dentro de cada área do seu texto, você agrupa um assunto principal. E o conjunto disso vai formar os capítulos ou unidades do seu projeto de pesquisa. E aí tudo isso vai ser o texto completo, né, do seu projeto de pesquisa. E aqui, quando eu estou falando de organicidade, eu estou falando que cada parte do seu texto tem que estar de acordo com a estrutura total, né? E tudo isso tem que englobar a sua problemática de pesquisa, os seus objetivos, as suas hipóteses, a sua perspectiva teórica ou raiz epistemológica. Então, um texto fica mais coerente quando a organicidade dele está bem ajustada. A coerência do texto fica melhor quando todas as partes estão bem articuladas num todo, quando cada unidade, cada elemento do texto tem uma relação, quando tudo aquilo está integrado, isso cria coesão. Além disso, eu recomendo que você siga as orientações que o programa de pós-graduação pede sobre os elementos que tem que estar na estrutura do seu projeto de pesquisa, né? Então, o que eles pedem para você escrever? O referencial teórico, a metodologia, o procedimento de coleta de dados, métodos de análise, essas coisas, sabe? Então, respeitar isso vai ajudar bastante a melhorar a organicidade do seu projeto de pesquisa. Particularmente, eu utilizo uma técnica que eu apelidei, né, entre aspas, de técnica do esqueleto. Eu uso isso para criar a estrutura de um projeto de pesquisa ou qualquer texto que eu estou escrevendo. Então, num primeiro momento, eu basicamente faço um rascunho pensando na estrutura total do texto, né, do texto completo. Eu penso nos títulos dos capítulos, tópicos, dos elementos internos. Tudo isso vão ser os ossos, né, entre aspas, que vão sustentar todo o organismo textual. Então, nessa etapa, você tem que imaginar, visualizar tudo que vai ser desenvolvido em cada parte do seu projeto de pesquisa. Aí você vai usar esse esqueleto, entre aspas, como base, você vai construir os músculos e tendões do seu projeto de pesquisa. O que seria isso? Você vai traduzir os seus pensamentos, as suas ideias, as suas reflexões em palavras, frases e parágrafos. Aí a pele do seu projeto de pesquisa seria a questão estética, ou seja, a formatação que vai definir a aparência externa do seu texto. Mas quando você fizer tudo isso, você não pode se esquecer da importância da organicidade do seu texto. Ou seja, cada parte tem que estar conectada, organizada numa estrutura lógica, numa progressão, tem que ter um desenvolvimento lógico. Os elementos textuais têm que fazer parte de um mesmo organismo, né? E o que eu estou querendo dizer com isso? Que o seu projeto de pesquisa não pode parecer um Frankenstein retalhado, né? Porque a banca do processo seletivo tem que perceber início, desenvolvimento e a parte final. Isso é progressão. Além disso, todas as partes têm que parecer do mesmo corpo. Tem que ter coerência, entende? Eu basicamente sempre digo que existem duas partes de um projeto de pesquisa que, se forem ruins, não tem nada que salve: a escrita e a problemática. Qualquer outra parte do seu projeto de pesquisa, por pior que seja, pode ser compensada com uma boa escrita e com um bom problema de pesquisa. Por isso, tome cuidado com eles, né? Com uma ótima escrita, uma boa problemática, o seu projeto de pesquisa vai ter a oportunidade promissora de se desenvolver numa pesquisa futura. E aí, se você tiver problemas em outros aspectos do seu projeto de pesquisa, você arruma com o seu futuro orientador, né? E, bom, espero que essas dicas te ajudem. Um grande abraço do seu amigo Augusto e até a próxima.